são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Na capital do sudoeste da Bahia, 15 horas 3 minutos. Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Vitória da Conquista no ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Brasil! Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, 15 horas 4 minutos, vamos às manchetes dos principais jornais do país para hoje, uma segunda-feira, 7 de abril de 2025, deixando brasileiros e brasileiros atualizados por dentro de tudo que acontece nesse nosso querido e grande país que se chama Brasil. 15 horas 4 minutos, vamos às manchetes com ele. Boa tarde, Dilson Bebê. Olá, Brasil. Vamos sim aos principais destaques de hoje. Começando com a Folha de São Paulo. Economia do país piora, maioria pela primeira vez no governo Lula, diz Datafolha. O Estado de São Paulo. Conexões políticas, permaneia o negócio entre Master e BRB. Valor Econômico São Paulo. Risco provável de perda da União no Judiciário sobe 26,7% para 312 bilhões. O Globo Rio de Janeiro. Participação da mulher na força de trabalho para de avançar. O Dia Rio de Janeiro. Vantagens e riscos. Saiba se é um bom negócio comprar veículos em leilão. Correio Brasiliense. Governo negocia para emplacar a PEC da segurança. Estado de Minas. O grito de alerta que vem da Mata Atlântica Mineira. 0 hora Rio Grande do Sul. Mais de 50 países tentam renegociar sobretaxas com os Estados Unidos. Diário do Pernambuco. PSD terá grande filiação no estado e acirra disputa eleitoral de 2026. Jornal do Comércio Pernambuco. Maioria dos brasileiros é contra a anistia nas invasões do 8 de janeiro. À tarde, Bahia. Após testes, patinetes ganharão novas regras. Finalizando o Diário do Nordeste no Ceará. Ceará tem 115 bilhões em projetos travados. Tá aí, Brasil, e esses foram os principais destaques de hoje, nesta segunda-feira. Boa tarde a todos. Bem, essa aí foi Dilson Bebê trazendo as manchetes dos principais jornais do país para hoje aqui na Melodia FM 87.9, no Comunidade em Ação. São 15 horas 6 minutos. Cumprimentar a mesa. Boa tarde, Marcondes Oliveira. Boa tarde, Dilson. Wilson, boa tarde, nosso amigo Dilson também, né? Boa tarde também, Irapuã Sampaio, nosso amigo aqui de sempre, aqui na 87.9, a voz que fala ao coração. Aquele homem que fica do alto de Vitória da Conquista dizendo assim: daqui do alto eu te vejo. Lê, lê, lê. Boa tarde, meu amigo Irapuã Sampaio. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Marcondes Oliveira. E boa tarde, meu amigo Dilson Bebê, que hoje está de folga merecida. Muito bem. Olha, na próxima sexta-feira, meu amigo Marcondes Oliveira, dia 11, Itabuna vai ter de volta a Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, depois de mais de 6 anos fechada. A superintendência vai dinamizar as relações da instituição com os governos municipais e empresas e agilizar áreas como financiamento habitacional e novos investimentos. O novo superintendente, nomeado Raul Toso, que ocupava o cargo de superintendente executivo de Vanejo em Jequié. Enquanto isso, Vitória da Conquista, capital do estado, a capital do sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista fica na fila, sem qualquer perspectiva de reabertura do órgão na cidade, após ter sido anunciado com pompa em outubro de 2023. Desde lá, com mudanças na direção do banco,
nada mais se falou nem da parte do governo federal, que se manifestou na época, por meio do deputado federal Valdeiro Pereira, nem do governo municipal, que chegou a informar que a prefeita Sheila Lemos reforçaria o pleito em Brasília. O silêncio, entretanto, não é total. Em reunião na quinta-feira, dia 3, o Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e Região pautou o assunto e discutiu ações possíveis em busca de reversão desse cenário, já que a Caixa Econômica Federal, que realmente inaugurou uma superintendência em Itabuna, não define prazo para a reabertura da unidade conquistense. O sindicato pontuou os prejuízos da ausência da superintendência na cidade, principalmente dos poderes públicos, devido à distância entre as cidades da região, e a superintendência mais próxima agora em Itabuna, ou caso se concretize a instalação de uma superintendência em Barreiras, a possibilidade tida como mais factível do que a reabertura do órgão em Vitória da Conquista. Meu amigo Marcondes Oliveira, quais são os prejuízos, os benefícios, o que acontece com Vitória da Conquista? Afinal de contas, Vitória da Conquista é a terceira maior cidade do estado, a quinta maior cidade do Nordeste do Brasil. O que é isso? Tem alguém dormindo? Não está dormindo. Não está dormindo, não é isso. O que acontece é um desleixo político e que não há dentro dos quadros políticos de Vitória da Conquista alguém com interesse de fazer jus à pujança, à potência, à força que Vitória da Conquista é. Agora, lamentavelmente, eu só tenho que culpar o político? Não. Eu tenho que culpar, porque político não se faz, ele é feito. E quem fez ele é quem está tomando os sucessivos prejuízos e está achando que está pouco, ao ponto de repetir. Eu sempre digo comigo, no quesito política e em vários sentidos, quem repete o prato não pode reclamar do sabor. Vitória da Conquista, na década de 80, quando Vitória da Conquista era um colégio eleitoral menor, tinha uma representatividade política maior e, diga-se de passagem, fazia questão que era daqui, de dizer que era daqui. Não eram aventureiros que chegavam aqui para garimpar votos na calada das eleições e depois desaparecerem, certo? E quem tem feito isso? As lideranças conquistenses, seja ela um representante comunitário, seja ele um líder religioso, ou seja até mesmo um vereador detentor de mandato. O vereador detentor de mandato chega nas eleições aqui em Vitória da Conquista e apresenta seu fulano lá de não sei de onde para que o público que confia nele, por exemplo, digamos que Brasil seja o vereador, aí o vereador Wilson Brasil, com quem eu tenho uma proximidade devido a outros fatores da além da política, aí o vereador Wilson Brasil me apresenta aqui Irapuã Sampaio, que é de lá de Juazeiro ou lá de Barreiras, e eu vou lá e voto. Por quê? Porque é consideração em Brasil. Aí eu sei lá qual foi o acordo que houve entre Brasil e Irapuã para Irapuã ser apresentado por Wilson Brasil aqui para mim. Por quê? Alguma coisa entre Irapuã e o Wilson teve. Agora, aí para nós, o que tem acontecido, Vitória da Conquista é a terceira maior cidade do estado, perdendo apenas para a capital e para a Feira de Santana. O seu colégio eleitoral, agora que Camaçari passou a ter eleições em 2 turnos, porque ultrapassou o número de 200 mil votantes, mas Vitória da Conquista já vem há um bom período nessa estrada, e Vitória da Conquista ser desprovida. Por quê? Olha, nós não temos representatividade, porque se tem, aonde está? O que está fazendo? Parabéns, Itabuna. Parabéns, Itabuna. Eu tenho que reconhecer a pujança, a força de Itabuna. Agora,
eu tenho que vaiar. É que na casa, por exemplo, ali na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, você pode até aplaudir, mas você não pode vaiar. Mas dizem que quando você é barrado da sua vaia, lá diz que não é permitido manifestação do público presente. Eu já até dei um palpite, por favor, compre bonecos e coloque lá, sentado lá, ocupando aquelas cadeiras lá na plenária, porque aí deixa de ser casa do povo e passa a ser casa de boneco. Porque o aplauso é uma manifestação de alegria, de contentamento, de aprovação. Mas a vaia, ela é uma manifestação de tristeza, de repúdio e de negação. E eu vou te falar uma coisa, quer dizer, somos todos nós obrigados a concordarem? Então, eu tenho que aplaudir a cidade de Itabunas e, infelizmente, o meu manifesto por Vitória da Conquista é uma tremenda e sonora vaia, porque estamos perdendo e perdendo feio para Itabuna. Muito bem, são 15 horas e 14 minutos. Olha só, uma matéria que foi postaram em 20 de outubro de 2023, meu amigo Irapuan Sampaio. Olha, essa matéria foi postada em 20 de outubro de 2023. A Caixa Econômica reabrirá 17 superintendências regionais do Brasil em 2024. 2 delas devem ser na Bahia, uma em Vitória da Conquista e a outra em Itabuna. O anúncio foi feito na segunda-feira, 16 de outubro, pela presidenta do Brasil, Maria Rita Serrano, em uma live com empregados e empregadas da Caixa de todo o Brasil. Na oportunidade, a executiva falou de um investimento na ordem de 4,8 bilhões para melhorar o atendimento ao cliente. Aguarda-se para os próximos dias a confirmação oficial da instituição sobre a reabertura da superintendência em Vitória da Conquista, que abrangerá municípios da região Sudoeste e Oeste, e se designará a Superintendência Oeste. A Superintendência Regional funcionou na cidade até março de 2020, meu amigo Irapuan Sampaio. Até quando, parafraseando aqui o meu amigo Dilton Rocha, ou será que não tem quando? É complicado. Principalmente quando aproximam as eleições, aparecem, eu vou falar os arqueólogos, né? Começam a cavar, buscar coisas imaginárias e coisas que foram prometidas no passado. Relembrando aqui a fala de Marcondes, na década de 80, nós éramos não tão conhecidos, né? Mas nós tínhamos lá, Elkson Dias Soares e Raul Ferraz. Quem não lembra de Tião, Margarida, Leônidas Cardoso, Irã Guzmão e Coriolano Salles. Entenderam? Time de respeito. E hoje nós temos quem? Leônidas Cardoso, nós já tivemos Clóvis Flores. Clóvis Assis, Clóvis Flores também. Entendeu? Então estou colocando aquele time. Hoje nós estamos perdendo a representatividade. Quando o que o Marcondes colocou é verdadeiro. Vereadores importam candidatos, e os candidatos para os vereadores, né? Isso que quase todo candidato tem um sítio. E eles plantam frutas. Para os vereadores são maçãs, agora para a população é banana. Opa, banana tá bom de preço, viu? Tá, mas a banana no mau sentido. Por fora. Banana no mau, de braço, tome para você, para que você aprenda a votar. Gente, nós temos um bairro, tá? Se esse bairro não brigar, os moradores não brigar, para que haja um trabalho bom de infraestrutura e desenvolvimento, outros bairros não vão brigar. É por isso que tem vai ficar na poeira e na lama, né, vô? Vai ficar na poeira e na lama. E Conquista está cansado de apanhar. Perdemos grandes líderes, mas não perdemos o povo, que era o sangue desses líderes. O povo ainda pode votar. Está nascendo uma líder política. Está amadurecendo, está sendo muito bem preparada. A nossa prefeita Sheila. Queira ou não queira. Ela viu e venceu. Tá?
vive e venceu. E continua vencendo, porque os 4 cantos da cidade têm e terão novos benefícios. Não, aqui nós não estamos no contra-cheque de prefeitura, nem de família de Dona Sheila. Estou falando aqui de pureza de alma, porque eu ando os 4 cantos de conquista, entendeu? Converso com muita gente, gosto de bater papo, participo de vários encontros, e é isso. Quem nos representará no futuro? Meu amigo, só o Chapolin Colorado vai dizer isso, né? Só o Fica Chapolin. meio difícil, porque o que temos... Destruíram dessas lideranças. Não participa mais de encontro. Para você marcar uma audiência com um homem desse é complicado, entendeu? É mais fácil você marcar com um de Salvador, entendeu? Fica difícil, porque não precisamos importar, nós temos pessoas capazes de resolvermos os nossos problemas. Basta que os 23 vereadores assumam um compromisso com a cidade e não com a família deles. Que me perdoe. Muito bem. Eu estou colocando os 23. Que se colocar na mesa, 4 ou 5 votam em conquista, o resto importa. Que me perdoe, mas a verdade é esta. Tem que ser dito. Entendeu? E já dizem que lá é uma máquina. Ou você bebe da mesma água ou você fica com sede. Isto. 15 horas 19 minutos, estamos apresentando Comunidade de Ação. Comunidade de Ação desde 1998 aqui na Melodia FM. Um abraço a todos os nossos ouvintes, 15 e 19, repetindo. Ô, meu amigo Marconde, outra voz que se ouviu foi a voz do vereador Alexandre Xandó, do Partido dos Trabalhadores, que em sessão no dia 19 de março destacou o anúncio da reabertura da Superintendência Regional da Caixa em Itabuna e lamentou que não tenha se confirmado a de Vitória da Conquista. A Superintendência da Caixa em Vitória da Conquista fortalece a cidade e a região. Por isso, eu chamo o esforço de toda essa casa para que possamos ter de volta a nossa superintendência. Bem, e aí a gente até estranha porque 18 anos de poder. o vereador Alexandre Xandó faz parte do partido do presidente da República, do governador do estado. E que são quem tem a caneta na mão, são os detentores da caneta, do poder, que a eles foram conferidos por um período de tempo aí, e que não está fazendo jus. 18 anos de poder. Então a gente precisa ver isso. Olha, Brasil, Vitória da Conquista foi, na década de 80, uma força política tamanha que nós tivemos uma eleição contra um grupo político que estava aí estabelecido, considerado uma liderança não apenas estadual, mas era regional e nacional, que era o Antônio Carlos Magalhães. E uma liderança política, o ex-prefeito, saudosa memória, José Pedral Sampaio, nos apresentam aqui o carioca Valdir Pires, e este homem muda. O slogan era: eu quero ver o tempo novo de crescer e construir. A Bahia vai mudar trabalhando com Valdir. E ali, contra uma potência, que o João Duval Carneiro, governador do estado, com a bênção de ACM, e apresentava o professor Josafá Marinho. Perfeito. O professor Josafá Marinho e o ACM com uma aliança, com a proximidade com o presidente José Sarney, de uma forma, e daqui a pouco... O Carlinhos já estava na moda. E daqui a pouco, mais de 1 milhão de votos de frente. 1.500.000 aqui, mais bem lembrado aqui por Irapuã Sampaio. E hoje, o que é a Vitória da Conquista nesse quesito, nesse cenário? Vitória da Conquista, olha, eu estou dizendo de foi 86? 86. 86,
há quase 40 anos atrás, certo? Há 39 anos atrás, a população de Vitória da Conquista, o número de eleitores de Vitória da Conquista, e tudo era desproporcional ao que nós temos hoje, gente. E aí Vitória da Conquista já teve superintendência do Banco do Brasil, que é ali onde hoje é o DISEP, e hoje nós não... Peraí. Uma linha férrea que poderia estar aqui em Vitória, passando por Vitória da Conquista, ou mais próxima, que o deputado Vasco Neto tinha um outro projeto. As lideranças políticas de Vitória da Conquista não pôde trazer isso para cá. Nós temos o gasoduto que está ali em Jiquié. Nós tivemos tantas coisas. Eu me lembro que o último brigão por Vitória da Conquista, se eu estiver errado, os senhores me perdoam, eu não vou entrar na discussão, mas o último brigão, apesar de eu nunca ter votado para ele, foi Coriolano Salles, que, contrariando a todos, ele trouxe a DAS aqui para a Vitória da Conquista. Foi a força, o prestígio político dele, trouxe a DAS, que, guardado as devidas proporções, as críticas que tem lá, do trabalho que tem lá, da forma dele gerenciar aquela empresa, não sei, mas tem sido uma porta aberta de emprego até os dias atuais. O anel rodoviário aqui de Vitória da Conquista, você imagina o que é Vitória da Conquista, Irapuã, hoje sem o anel rodoviário, que mais um acidente, mais uma tragédia aconteceu hoje, no início da tarde, meio-dia, ali próximo da minha casa. E aí eu pergunto aos senhores vereadores insensíveis, se não faz sentido aquela minha fala lá na última quarta-feira a respeito de providência naquele negócio. Nós estamos procurando diálogo, mas depois nós vamos tomar outro tipo de providência. Se a minha dor não é sensível a vocês não se sensibilizam com a minha dor, não vai ser eu que vou se sensibilizar com os prejuízos que nós poderemos causar, a sociedade poderá causar ali por causa daquela situação. Antes eu ouvi o reclame de prejuízos, porque atraso de viagem, disso, daquilo, outro, do que ouvir o lamento de um enlutado ali. E aí a gente teve aqui, um Elcio Soares que trouxe aqui para Anagé, ali, aquela, como é que dá o nome ali, aquela barragem que trouxe ali. Canal do Estado. Tudo. E aí 42 quilômetros de água. 42 quilômetros de água. É uma barragem que tem um recuo. Sabe o que é isso? De 42 quilômetros. Nós temos um sistema de abastecimento de água aqui em Vitória da Conquista, Água Fria 1 e 2, que ainda é do governador que não gostava de Vitória da Conquista. Nós conseguimos em décadas anteriores trazer uma UESB, nós conseguimos em décadas anteriores trazer um hospital de base, um novo fórum e tudo mais. E aí eu te pergunto, o que traz essas novas lideranças políticas que nós temos? Você quer ver uma coisa? Nós temos as novidades que nós temos em Vitória da Conquista. São antigas, né? São as novidades que estão vindo da prefeitura. A prefeitura, a prefeita que está fazendo, a prefeita que está administrando, a prefeita que está trazendo novidades para a Vitória da Conquista. Hoje você sai aqui, como o Irapuã disse, nós estamos no contra-cheque, prefeito aqui não, hein? Nós saímos aqui dos 4 lados de Conquista, nós vemos a mão de obra, o trabalho, o desenvolvimento chegando na nossa cidade. Mas se partir de Salvador e de Brasília, nós estamos mais ou menos lenhados. Essa é a realidade. Olha, são 15 horas e 26 minutos. Nós vamos mudar rapidamente aqui de assunto, porque um dia eu vi uma coisa, eu falei aqui e as pessoas acharam que eu estava exagerando. Quando eu disse que na Avenida Brumado, para você sair no transporte coletivo, para entrar na Avenida Brumado, muitas vezes você gastava mais de 20 minutos, porque o movimento é muito grande, e não tem nenhum tipo de fiscalização dos carros que vão e que voltam, dos carros que vai bairro, centro e centro-bairro, não dão realmente oportunidade para que o transporte coletivo cumpra com seu horário. E eles ficam, para entrar na via ali, na via urbana ali na Avenida Brumado, eles às vezes ficavam 20 minutos aguardando alguém permitir que eles
entrem na avenida. Acharam que eu estava exagerando, não é? Mas olha só o que está acontecendo agora em uma avenida famosa e altamente conhecida, que é a Avenida Frei Benjamin. A travessia de pedestres na Avenida Frei Benjamin, uma das mais movimentadas de Vitória da Conquista, tem se tornado um desafio perigoso e cotidiano para quem mora, trabalha ou precisa circular pela região. Apesar do limite de velocidade ser de 40 quilômetros e da presença do radar, ou de radar, o trecho segue marcado por desrespeito às leis de trânsito, excesso de velocidade e imprudência, principalmente por parte de motoristas e motociclistas. As informações foram divulgadas, inclusive, num programa aqui de uma TV de Vitória da Conquista. Olha só, eu fico 30, 40 minutos esperando para atravessar. Ninguém respeita, nem motorista, nem motociclista. Todo dia é esse transtorno, relata Patrícia Borges, dona de casa e moradora da região. A cena descrita por ela é facilmente observada para quem ou por quem para por alguns minutos no local. Carros em alta velocidade, motos cortando entre os veículos e pedestres, aguardando longos minutos para conseguir atravessar em segurança. Dona Hermelina, um abraço para ela, aposentada, conta que já foi hostilizado no meio da rua, ia passar e o cara queria passar por cima de mim. Já ouvi xingamentos só porque estava atravessando, lamenta. Situações como essas são frequentes, especialmente para mães que levam os filhos à escola e para idosos que enfrentam as dificuldades de locomoção. Ora, todos nós sabemos, conhecemos a Avenida Frei Benjamin, que começa na Avenida Brumário e vai até onde mesmo? Vai até a Avenida Brasília. Até a Avenida Brasília, lá na Patagônia. São 3 quilômetros de avenida. Colégio Militar. E ali foi colocado ali alguns radares, né? Alguns radares foram postos ali. E mesmo assim, esta reclamação continua. Não é de hoje que se fala sobre isso. A insegurança é muito grande e muitos acidentes têm acontecido ali. Tá faltando o quê, meu amigo Marconi? Olha bem, Brasil. Pensaram em fazer em Vitória da Conquista, como sempre pensaram, fazer expansão e mais expansões. O ex-prefeito, prefeito aí, Gildásio Cairo, loteou praticamente a zona oeste todinha. Praticamente Todinha. Só que no meio entre Patagônia e Bairro Brasil tem um aeroporto. E esqueceram, lá naquela ocasião, aonde se fizeram esses planejamentos, prefeitura que aprovou, deu alvará desse loteamento, esqueceram de pensar de que um dia o Brasil iria crescer e o número de automóveis iria aumentar. Na ocasião em que foi loteado essas comunidades, esses bairros aí, Conquista devia ter 10 automóveis, 50, sei lá. E a realidade hoje é totalmente diferente. Não tem infraestrutura. Porque eu disse e volto a dizer, prefeitura, está na hora de ter um controle. E, infelizmente, não é orientável que tenha que ter entre os casais, nas famílias, o controle de natalidade, para que possa ter um controle, um crescimento de forma coesa, responsável, de forma sustentável. A cidade está do mesmo jeito. Porque se você pega aqui e fica permitindo esses crescimentos, mas os loteamentos, mas não fizeram planejamento, não existe ruas. Vitória, qual a rua aqui de Vitória da Conquista? Se eu posso pensar assim, só a Bartolomeu de Guzmão, a Olívia Flores, que é uma via duplicada e mesmo assim cheia de transtorno. A Juraci Magalhães e hoje um pedaço da Avenida Brumado. E está preparando um pedaço da Presidente Vargas. Só para que os amigos tenham uma ideia, aí você vai saltar, você vai ter uma outra via duplicada onde? Lá
na Jadiel Matos, que é aquela via que vai para os Campinhos, que está lá do outro lado. Que, aliás, precisando de uma... Mas quando aí para lá você não tem. Ou seja, da forma que está, com quantitativo, com volume de veículos circulando, trafegando, porque não existe um transporte coletivo que atraia. Porque se existisse um transporte coletivo, isso é um mal de Brasil, não é uma particularidade de Vitória da Conquista. Não existe um transporte coletivo que atrai, porque se existisse, todos deixariam seu automóvel, sua condução particular na garagem, ou nem compraria, para se locomover do transporte coletivo. Mas como o transporte coletivo não presta, por que não presta, Marcondes? Porque eu não vejo os defensores, os que andam elogiando a qualidade do transporte coletivo aqui de Vitória da Conquista, utilizando deles. Eu não vejo prefeito, eu não vejo vereador, eu não vejo secretário, não vejo ninguém, não vejo autoridade nenhuma. É bom, mas é gostoso, mas eles não comem. O negócio é fantástico. Eles preparam tudo maravilhoso. O tempero tá a moda do cliente, só que eles não usam. E aí, o que acontece? Ficam entupidos. Aí você fica essa coisa. O cara quer se locomover, você que é condutor, fica impaciente. O trânsito é estressante. Interessante, Marcondes. Eu estive com o Wesley no aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo, ainda era ali. Eu fiz uma entrevista com ele dizendo da celeridade da duplicação, ou pelo menos da mudança do binário. Ali da Avenida Frei Benjamin. Teria que ser um binário. Tinha que fazer um binário. Mas parece que esquecem assim com facilidade, não é? Mas impressionante. Mas eu quero passar aqui para Puan, dizendo o seguinte, olha, Dona Ivonete Santos, aposentada, que já foi atropelada, olha só, 2 vezes na mesma avenida, carrega as marcas da violência do trânsito, foi atravessar com a sacola de feira e tal, foi atropelada, pegaram vassos pontos, quase morre a Dona Ivonete. Meu amigo Puan, por que não chamam para si a responsabilidade desse trânsito em Conquista, especialmente se tratando do bairro Brasil? O problema é o seguinte: eles enxergam durante a campanha, após as eleições, infelizmente ficam cegos e burros. Cegos porque não enxergam os defeitos, e burros porque não raciocinam, nem perdoam os animais. Porque se você mexer, ele sabe que tem que dar um coice. O que se fala muito é falta de sinalização na Avenida Frei Benjamin, porque usam aquelas tintas de péssima qualidade. No primeiro a chuva, ela acaba, tá? E ali temos que lembrar que ali cruza com a Aderaldo Mendes, que tem várias clínicas, e adiante, próximo ali à churrascaria, nós temos ali a farmácia popular, que tem um atendimento de mais de 1.000 pessoas diariamente. E boa parte deslocam Aparecida, Ibirapuera, Alvorada, Bairro Brasil, para essa farmácia. Patagônia, Alegria, Cadija, tá? Campinhos. Eu mesmo estive lá hoje e demorei um pouquinho para atravessar, entendeu? E aí eu tive que dar aquela carreirinha, porque eu sou cego, mas sou bobo, besta. Então precisa que o nosso secretário de Mobilidade Urbana tenha a humildade de visitar e analisar os problemas, porque é o seguinte, secretário, Irapuã Sampaio não ocupou cargo nenhum, mas o dia que eu ocupar, que eu não tiver competência, eu renuncio. Muito bem. Se mandar Irapuã, vai na Brumado, eu vou ouvir quem mora ali, eu vou ouvir quem vive ali, tá? Fácil. Perca 2, 3 dias, faça a visita totalmente ali, não só os acessos, como também a Avenida Frei Benjamin, que imediatamente você vai tirar um diagnóstico que está doente. E essa doença contamina muitas pessoas que são as vítimas. Então é o seguinte, eu estou aqui, ó. O dia que me der um carro que eu não puder assumir, não tiver competência, eu agradeço e renuncio. Está faltando competência em vários setores da nossa prefeitura. Quem está dizendo aqui é Irapuã Sampaio. Muito bem, são 15h37, nós vamos rapidamente a um bloco de apoios culturais, porque daqui a pouquinho nós vamos a Brasília, que a Bianca Mingotti está nos aguardando lá com uma informação interessante, falando sobre tarifaço de Trump. Cenário pode ser oportuno para exportações brasileiras de café e soja. Eu estou rindo aqui porque nós temos aqui um
explorador do café aqui, que é o meu amigo Marcondes Oliveira. Mas vamos agora aos nossos apoios culturais. Daqui a pouquinho a gente volta. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Muito bem, são 15 horas 39 minutos, eu falei. É vapt-vupt, igual o professor Raimundo, é rapidinho. Olha quem está na ponta da linha aqui para falar conosco sobre o tarifaço de Trump. Cenário pode ser oportuno para exportações brasileiras de café e soja. Meu amigo Marconi já está dizendo aqui que o brasileiro vai comprar café ainda mais caro, né Marconi? Claro. Porque está indo embora o nosso café. Então vamos a Brasília, vamos ouvir Bianca Mingotti falando sobre as tarifas adicionais aplicadas pelos Estados Unidos. Vamos ouvir, vamos lá. As tarifas aplicadas pelos Estados Unidos podem representar desafios, mas também oportunidades para o agronegócio brasileiro. No tarifaço, os itens do Brasil terão incremento de 10%, que é uma porcentagem baixa, comparada às tarifas impostas à China, com acréscimo de 34%, e ao Vietnã, com 46%, por exemplo. Na avaliação do especialista em Direito Internacional e Empresarial, Fernando Canuto, a chance de o agronegócio brasileiro se fortalecer neste cenário, já que o Brasil não é o único alvo e pode ser escolhido tanto pelos Estados Unidos da América como pelas demais nações para parcerias comerciais. Apesar de, num primeiro momento, o Brasil, a nossa impressão é que o Brasil vai ser prejudicado por conta dessa taxa de 10%, e eu, sinceramente, acredito que é uma oportunidade absurda. Afinal, nossos produtos não estão tão caros quanto os de outros players nos Estados Unidos, e esses outros players também estão taxando dos Estados Unidos, ou seja, nosso produto vai ser mais interessante nos Estados Unidos e nesses outros países. Em reação ao tarifaço de Trump, a China anunciou na sexta-feira, 4 de abril, uma tarifa de 34% sobre todos os produtos dos Estados Unidos. O anúncio, conforme Canuto, engloba os produtos agrícolas americanos, como soja, carne e frango, e que podem ser adquiridos pelo país no Brasil. Além disso, produtos brasileiros como café e soja também podem ser beneficiados, já que o Vietnã, que é um grande exportador do produto, pode deixar de ser escolhido para ser negociado, dando espaço para a commodity brasileira. O Brasil é um relevante aliado comercial, especialmente na agroindústria. O especialista avalia que o setor é competitivo, limpo e sustentável, o que traz destaque para os produtos brasileiros serem escolhidos em meio à guerra comercial. O Brasil é muito competitivo, nós se tornar o primeiro do mundo, o mais limpo, o mais sustentável. E no meio dessa guerra, onde todo mundo está sendo taxado, a nossa taxação não é tão alta assim. Enquanto eles elevaram as taxas de maneira absurda, cabe ao Brasil fornecer o vácuo, ou melhor, preencher esse vácuo de comércio internacional, possibilitando que
esses países mantenham sua cadeia produtiva, só que em vez de comprar dos Estados Unidos ou dos outros países, comprar diretamente do Brasil. A Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, CNA, divulgou uma nota técnica que aponta risco às exportações do agronegócio em níveis alto e crítico a 19 itens brasileiros, como o sebo bovino, com quase 88% das exportações destinadas aos Estados Unidos, e a madeira perfilada, com 75% da demanda para aquele mercado. A CNA aponta que os produtos agropecuários compõem cerca de 30% do total das exportações brasileiras aos Estados Unidos, ou seja, a dependência do mercado norte-americano é considerada alta, especialmente em alguns setores como o café verde, que teve a participação dos Estados Unidos em 17% no valor em 2024. Suco de laranja, etanol e a carne bovina processada também devem sofrer com a nova alíquota, já que, segundo a CNA, tem pouca ou nenhuma competição internacional no mercado. Reportagem Bianca Mingotti. Muito bem, são 15h43. Vamos continuar lá em Brasília, porque quem vem falar conosco agora é Marquesan Araújo, que ele vai falar o seguinte, olha. Pesquisa identifica barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência nos aeroportos, viu, Pan? Você que é um deficiente, indo para lá vai ter essa dificuldade, né? Então vamos a Brasília mais uma vez, dessa vez conversar com Marquesan Araújo, que ele fala sobre isso com o objetivo de melhorar o atendimento a pessoas com deficiência no transporte aéreo. O Ministério de Portos e Aeroportos está realizando uma pesquisa sobre acessibilidade na aviação civil. Boa tarde, meu amigo Marquesan Araújo. Uma pesquisa sobre acessibilidade na aviação civil, disponibilizada pelo Ministério de Portos e Aeroportos, está em andamento com o objetivo de coletar sugestões e críticas de passageiros com deficiência. A partir dos resultados, a ideia é buscar dar mais segurança e qualidade na prestação de serviços, desde o momento da aquisição da passagem aérea até o destino final. A pesquisa pode ser acessada na plataforma Participa Mais Brasil e no site do projeto Aviação Acessível. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de São Carlos. Por meio do questionário, o participante faz uma avaliação da relevância das práticas de acessibilidade apresentadas. Ao todo, são 89 itens. Os usuários também podem dar opinião sobre a efetividade das práticas com as quais ele teve experiência durante as viagens. A coordenadora do projeto Aviação Acessível, Carla Santos, explica que o intuito é compreender as principais barreiras existentes para os passageiros com deficiência. Depois, a ideia é trabalhar diretrizes junto aos aeroportos e às companhias aéreas para tentar reduzir os problemas detectados. No caso de pessoas surdas, por exemplo, há relatos de problemas no momento do embarque e, inclusive, dentro das aeronaves, diante da dificuldade de compreensão das recomendações repassadas pelos tripulantes. Úrsula Lourema de Souza, de 33 anos, moradora de Independência, no Ceará, é portadora de atrofia muscular espinhal tipo 2 e faz uso de cadeira de rodas. Ela conta que das vezes que precisou viajar de avião, não encontrou problemas de deslocamento dentro dos aeroportos, mas relata dificuldades relacionadas aos assentos das aeronaves, por exemplo, por considerá-los desconfortáveis. Diante disso, Úrsula afirma que a pesquisa é importante e pode vir a contribuir para mudar essa realidade na vida dela e de outras pessoas. É de extrema importância, pelo menos para mim. Tenho escoliose e acabo sentindo dores. E assim poderemos viajar com mais segurança, conforto e com mais assistência de acordo com cada necessidade do passageiro. Facilitaria bastante o nosso ir e vir nas viagens. Até o momento, entre as práticas mais relevantes, foram apontadas a capacitação dos trabalhadores para atendimento de pessoas com deficiência e a disponibilização dos recursos de acessibilidade. Em relação às experiências com práticas durante a viagem, as melhores avaliadas foram a utilização de ponte de acesso para embarque e desembarque acessível no caso dos aeroportos. Já no caso das companhias aéreas,
foram os programas de visitas para familiarização com o ambiente e com os procedimentos que serão realizados durante uma viagem aérea. O site do projeto também disponibiliza o Manual de Acessibilidade para a Aviação Civil Brasileira. O documento é composto por diretrizes, além de detalhes sobre práticas de acessibilidade avaliadas na pesquisa. A pesquisa sobre acessibilidade na aviação civil pode ser acessada no endereço www.gov.br/Participa Mais Brasil. Tudo junto. Você também pode encontrá-la no site www.aviaçãoacessível.com, sem cedilha e sem acento. Reportagem Marquesan Araújo. Muito bem, daí são 15h47, esse aí foi o Marquesan Araújo trazendo as novidades com relação a isso lá, que isso prejudica pra caramba, né, pô? E muito porque se tem a lei foi feita para ser cumprida. E se as empresas não estão se enquadrando, que quem de direito tome providência. Uma coisa eu garanto, eu não tenho dificuldade em viajar em transporte coletivo, não tenho. Inclusive, não só pela Novo Horizonte, como também pela Águia Branca. Quando eu vou para São Paulo, eu levo que eu tenho um passe interestadual. Inclusive, viu, Brasil, eu já deixo a passagem de retorno marcada. Ótimo. Marcada. Agora tem uma coisa, muitas pessoas fazem essa viagem, na vinda vem de carona e não comunica o setor. É complicado. Tem que comunicar, porque para o Ministério dos Transportes você continua em São Paulo, se for para São Paulo. Isso. Eu vim com meu cunhado, no outro dia dirigi-me à Águia Branca e comuniquei que eu já estava na cidade, vim de carona. E fui parabenizado lá pela direção. Fizeram o comunicado, a minha esposa assinou, graças a Deus. Então, se eu precisar novamente, tem a Novo Horizonte, que é pioneira, entendeu? Antes de ter a lei, você já pagava pela Novo Horizonte 50% para você viajar. O deficiente, eu falo porque eu viajo pela Novo Horizonte há 50 anos. Muito bem. Um abraço aí para todos vocês da Novo Horizonte. Olha, são 15h49, o tempo aqui voa, o cara passa rápido pra caramba. Olha, após um período de... Aliás, daqui a pouco o Marcon tem uma notícia interessante ali. Após um período de paralisação, a obra da pavimentação da estrada que liga os distritos de Pradoso, Abatipé e Vitória da Conquista foi retomada. Isso nessa segunda-feira. Máquinas estavam no trecho e os trabalhos seguem em ritmo acelerado. A intervenção realizada pelo governo do estado da Bahia havia sido interrompida devido a problemas com a empresa contratada para executar o serviço. É isso aí. A pavimentação da via é aguardada há anos pelos moradores da zona rural. Com extensão de aproximadamente 22 quilômetros, a estrada é uma das principais rotas de escoamento da produção agrícola local e deslocamento entre os distritos. Segundo informações oficiais da Secretaria de Infraestrutura, da SAINFRA, o investimento total da obra ultrapassa 20 milhões e vai beneficiar diretamente mais de 15 mil pessoas. Marcondes, eu passei ali uma vez com Paulo Souto, ACM, o senador ACM, e mais uma meia dúzia, eles falando da pobreza daquele lugar, não é? Falando que era uma região realmente muito pobre, mas nunca fizeram nada por aquele povo. E a gente vê hoje com muita alegria que alguém lembrou que existe aquela comunidade, aquele povo aqui, 15 mil pessoas, Marcondes. Um investimento ali na casa de 25 milhões, 26 milhões de reais, que eu falo que não é gasto, é um investimento. Porque o próprio Estado vai receber de retorno. É o próprio Estado. Eu hoje pela manhã a gente estava ouvindo alguém falar sobre a questão do abastecimento de água, que está precário na zona rural, reclamando disso, reclamando daquilo. Falei, gente, se o governo fizer o processo via canalização, o governo, ao invés de estar pagando caminhão-pipa para estar levando a água, o governo vai estar recebendo pela água que está sendo enviada. Claro. Então, quando o governo concluir essa rodovia, você sabe o que vai acontecer? O fluxo de carro ali vai aumentar. Claro. O comércio ali vai expandir, aquela região tende a crescer, ou seja, as pessoas vão consumir mais, o governo vai cair mais dinheiro lá na caixinha chamada imposto. Então, isso não é gasto, isso é investimento. Pô, Sampaio. E para fechar, vai valorizar muito o proprietário, vai abrir muitos loteamentos ali de sítios, muitas propriedades rurais vão ter valor.
E outra coisa, a rodovia vai ter um nome, né? Já tem nome, já. Não, qual é o nome? Vai ter o nome lá do... Não, o nome da rodovia é a rodovia do Tiquinho. Do Tiquinho. Todo mundo botou um Tiquinho ali. Todo mundo é pai. É verdade. Ou rodovia dos pais. Vai ser no complicado, mais, rapaz. até quarta-feira. Para encontrar o pai ali, vai usar o quê? Fazer um DNA? Fazer DNA. Ali é a rodovia dos pais. Todo mundo é pai daquilo ali. Todo mundo é verdade. Todo mundo que é Deus abençoe cada um de vocês e esteja presente em vossas vidas. Deus abençoe o nosso comandante geral aqui, o nosso Wilson Brasil. O nosso comandante de lá da... De onde é que o menino veio? Henriqueta Prado. Você viu o título do cidadão? O homem do Henriqueta Prado. O homem do Henriqueta. No mais, até amanhã, que Deus permita. E boa tarde a todos. E obrigado. Boa tarde, meu amigo Irapuã Sampaio. Boa viagem até o nosso querido bairro Nossa Senhora Aparecida. Ele que está acompanhado da sua esposa, Dona Normélia. Um grande abraço para ela. A mulher do bolinho de chuva. Muito bem, são 15 horas e 53 minutos, meu amigo. Você tem uma... Aliás, Marcondes, você tem uma novidade interessante. Olha, foi publicitado aí nas redes, aí, nas mídias da cidade, sexta-feira, né? Após intensas rodadas de negociações, Sinserv celebra reajuste salarial dos servidores. Coisa boa. Após intensas rodadas de negociação com representantes da Prefeitura de Vitória da Conquista, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Sinserv, conquistou avanços significativos para a categoria durante a campanha salarial 2025. A proposta de reajuste de 25,06% nos salários e de 20% no auxílio alimentação foi aprovada por unanimidade pelos servidores filiados em assembleia realizada na última quinta-feira, no dia 3, na Câmara de Vereadores. Que bom. Bom? Será? Olha... Se o aumento de salário não for bom, meu amigo... Olha bem. Eu quero chamar a atenção que, de repente, os números podem ter não sido observados. Sim. Você já tocou E aí assunto. É o seguinte, existem categorias que até dezembro estiveram recebendo o piso de R$ 1.444,35, que com o advento do reajuste do salário mínimo, que foi em dezembro nacional, o salário mínimo brasileiro, que foi para 1.518. Aí, por ser inconstitucional pagar menos de um salário mínimo, estes servidores, essa categoria de servidores na prefeitura, passaram a receber R$ 1.518 para entrar em conformidade com a lei. Perfeito. Até que se fosse negociado ou fosse discutido e negociado o salário do servidor, que é 1º de maio. O reajuste dos servidores públicos municipais de Vitória da Conquista se dá no 1º de maio. E aí, sindicato mais prefeitura entra em discussão com categorias e até que chegue a um denominador. Chegou ao denominador de 5,06%. Só que, Brasil, esse reajuste dá-se-á em cima dos 1.144. Sim. E não do 1.515, 518. E, sendo assim, esse salário passará a ser R$ 1.517,44. Eu chamo a atenção porque... R$ 1.517. Não é 1.518. Então... precisará de um incremento de 56 centavos para se equiparar ao salário mínimo. E que não pode pagar o salário mínimo, tem que pagar pelo menos 1 centavo acima do salário mínimo. Então, sindicato, mais a categoria e a administração não observaram isso. Como o projeto vai ser encaminhado para a Câmara de Vereadores, para a Câmara de Vereadores analisar
e a Câmara de Vereadores, eu acredito que estarão atentos a isso aí, porque e Prefeitura pode ainda rever isso antes de mandar para a Câmara, porque se mandar dessa forma vai ser um tiro no pé. Vai dar discurso aí pra... é inconstitucional. É prudente que os pares da Prefeitura, juntamente com o sindicato e Câmara de Vereadores, não cometa esse vacilo, podemos assim dizer, esse descuido, né? Porque isso nessa categoria, que é de 1.144, porque se tiver alguém lá que estava ganhando 1.444, se tiver alguém lá, alguma categoria que estava ganhando um pouco menos disso, vai ser ainda menor. Então, prestem atenção para não estar dando aí murro em ponta de faca. Muito bem, encerramos aqui são 15h57, olha, interessante, é bom que preste atenção nessa situação para não fazer bobagem. Rapidamente aqui, encerrando já a Comunidade de Ação, uma estiagem deixa 65 cidades em situação de emergência na Bahia. Em Vitória da Conquista está dentro. Está no meio, olha, economize água. A nossa barragem está com um pouco mais de 50% da sua capacidade. Então está na hora de economizar água. Você que toma banho longo, aliás, Marcondes, é 2 horas no banho, né? 2 horas para ter coragem de tomar. Agora tem que ser pelo menos 5 minutos, né? Tá complicado. Grande abraço a todos, Marcondes, e até amanhã, se Deus permitir. Se Deus nos permitir, até amanhã, uma próxima oportunidade, né? A você aí, ouvintes do Comunidade em Ação, permaneça na sintonia, porque vem aí uma grande programação. Muito bom. Mas só para ficar de bem com todos, eu gostaria que o nosso operador de áudio citasse o nome dele aqui. O operador de áudio que está solicitando aqui o Jonathan nesse momento. Boa tarde. Ágape. Pois é o nome do nosso operador de áudio. Prazer te conhecer, um abraço, sucesso. Muito obrigado, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Meu amigo Marcondes, até amanhã, Jonathan. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui de volta. Fui. Acabamos de apresentar programa Comunidade em Ação. Quando você decide doar órgãos, decide salvar vidas. Seja como for, manifeste sua vontade para a sua família. Somente ela pode autorizar a doação. ZYS 676, Rádio Melodia, operando em frequência modulada estéreo 87,9 FM, uma emissora da Associação Comunitária Sinai de Radiodifusão, Rua Washington Luiz 32, Sala 405, Centro, Vitória da Conquista, Bahia. Atenção! O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. A Melodia passa a apresentar Reconciliação e Graça, louvores, orações e uma palavra pastoral que abençoará sua vida. Reconciliação e Graça, com o pastor Vinícius Reis.
luz que produz o calor. Quando o mundo esfria o amor, o teu toque acende o meu ser. Te ouvi em parábolas, não compreendi, até quando enviaste meu amigo, o Espírito Santo desceu. Posso te sentir no som da canção. Já sei pra onde ir, sigo teu coração. Na aflição, essa a nota da minha canção, melodia pro meu coração.